Bom dia, todos bem? Legal a gente estar aqui mais uma vez juntos. E mais legal ainda, mais bacana ainda, foi ontem, feriado nacional, e a gente conseguiu estar aqui transmitindo também com quase chegou, não sei se chegou a tanto, mas beirou 30 pessoas. Isso é muito legal. Antes de eu cumprimentar todo mundo, já vou entrar aqui direto no assunto. O Pablo diz o seguinte: muito se fala do Dharma humano e divino, e ele pergunta, e o divino? A divindade não tem dever também com a humanidade, não? Bom, a minha resposta aqui ao vivo é que eu só falo sobre aquilo que eu sei e aquilo que eu domino, e eu não faço a mínima ideia do que lhe responder em cima dessa pergunta. Então até sugiro, todo mundo tem e é amigo também do Jorge Antônio Ouro, virtual, formule essa pergunta para ele. Ele sabe, eu não sei. Eu só falo sobre o que sei. Sobre o que sei eu falo para 1 milhão de pessoas, falo na Globo, falo em cima do satélite, falo onde for. O que eu não sei, eu fico quietinho. Então tá. Bom dia, Lígia. Bom dia, Lisa, Elizabeth, Walter Santos, Lígia, Júlio Correia, Olga Helena, Márcia Carromber, Michael, Pablo Augusto, Simone, Enio e e duas pessoas que não quiseram se identificar. Então, bom dia a todos. É muito legal a gente estar aqui de novo, como já falei. Ontem o tema foi muito agradável e me surpreendeu também pelo número de pessoas que estavam aqui conosco na sala. Mas isso é bom sinal. Bom sinal que a gente está formando uma egrégora gostosa e que a gente pode compartilhar ideias e buscar conhecimento, a troca de conhecimento, né? Bom dia, Regina, que bom, chegou. Evandro Luiz, bom dia a todos. Tá aí. Então tá bom. Hoje nós estamos na edição de número 52 do programa Vida Inteligente Interativo. Até tinha mais programas, né? Porque desde aquela vez que eu resolvi interromper a sequência, aí eu fiz umas transmissões, mas sem gravar absolutamente nada, e foi oficioso. Então, oficialmente, hoje nós estamos na edição número 52. Esses 52 programas, eu estou tentando, e vou conseguir, postá-los aqui. Se você olhar para cima ali da nossa página aqui do Vida Inteligente não, da Pax TV, você vai ver que tem uma seção chamada Videoteca. E eu estou em vias de inserir. Ontem eu não consegui, hoje eu estou pedindo orientação para quem cuida quem é o administrador do meu servidor, e para a gente inserir, eu vou inserir todos os 52 programas na seção de vídeos da Pax TV. Ou seja, você vai clicar ali, escolhe o programa que você quer ouvir, assistir, e você clica e assiste sem ter que se deslocar daí. Tudo dentro da Pax TV. Eu acho que vai ser uma boa perspectiva também da gente trabalhar. E hoje à noite temos Vida Inteligente pela TV Floripa, Canal 4. Não tenho convidado hoje, e eu vou falar para os telespectadores, quem estiver conectado pela televisão e pela internet, eu vou falar sobre a importância de manter o foco. A importância de manter o foco. Então, quem tiver interessado no tema, conecte. Os que têm televisão e estão aqui em Florianópolis, TV Floripa, Canal 4, e os que não estão, está na seção de eventos da nossa página no Facebook, Programa Vida Inteligente, está lá o link para assistir ao vivo pela internet, ok? Bom dia, Firmino, bom dia, Cleonice também. Então, muito bom. Por que esse tema apareceu? Olha, e interessante que ontem eu tive uma dificuldade incrível. Eu não conseguia nem definir. Quer dizer, não intuía de jeito nenhum. Nem o tema do nosso programa de hoje, agora que nós estamos aqui, e nem o programa da noite. Geralmente eu faço a mala direta quarta-feira ou antes. Mas não aparecia, e até que de repente apareceram as duas coisas juntas. É interessante esse processo. Quem sabe um dia a gente fale sobre isso, né? Interessante como essas coisas aparecem, como outras coisas aparecem e eu sei que não é para falar aquilo. Então aí fica aquele conflito da sua intuição com a sua razão, e aí a coisa pega, como a gente diz. Bom dia, Isis, bem-vinda. Bom dia, Norma. O tema era Dharma e é Dharma. O que nós estamos falando aqui, Norma? Bom dia. Então, tá aí.
Então apareceu para a gente falar sobre a lei do Dharma. Acontece que muita gente fala, pô, o que é esse negócio de Dharma? Nunca ouviu falar de Dharma? Claro que nunca ouviu falar de Dharma, porque a maioria das pessoas só sabe o que é karma, só sabe o que é karma, né? Só se fala de karma. E aí tudo quanto é lugar é karma. E a gente vai fomentando isso aí, bom dia Milton, vai fomentando, aumentando essa coisa de karma. E no fim a gente fica arrumando coisa que a gente não tinha, né? De tanto falar nisso sem entendimento. Tudo que acontece na vida das pessoas é karma e não sei o que, não sei o que lá. Então hoje nós vamos falar da outra parte, do Dharma, a lei do Dharma, que é a própria lei. Vou fazer como eu fiz ontem. Eu vou dar a definição do dicionário da palavra Dharma, que vem do sânscrito, a palavra sânscrita. Aliás, muita coisa vem do sânscrito e depois do sânscrito do grego, né? Esta palavra significa ao mesmo tempo dever e princípio. É justamente o afastamento do dever da lei do princípio da unidade das coisas que exige a manifestação de um avatara. É justamente o afastamento do dever da lei do princípio ou unidade das coisas que exige a manifestação de um avatara. Ou seja, avataras, bodhisattvas, Jesus, Krishna, Buda e todos esses que apareceram, tem agora o Maitreya também, né? Eles só vêm, se manifestam justamente quando o ser humano, o gênero humano se afasta do dever, da lei, do princípio ou da unidade das coisas. E eles geralmente aparecem aqui para colocar as coisas em ordem. Daí a promessa de Krishna a Arjuna no Bhagavad Gita. Disse ele: todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma, que é a lei justa, o dever, declina, e a Dharma, que ao contrário se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga, que significa idade ou ciclo. O Jorge disse para chamar a todos pelo verdadeiro nome, diz o Newton. Sim, mas ele deu mais explicações sobre a questão do nome. E o nome é o seu mantra, deve ser chamado por esse nome, mas tem alguns apelidos que têm também a sua razão de ser e podem ser ditos. A lei do Dharma diz-nos que nos manifestamos sob a forma física para cumprir uma finalidade. A divindade constitui a essência do campo da potencialidade pura e o divino toma a forma humana para cumprir uma finalidade. Segundo esta lei, a lei do Dharma, todos temos um talento específico e uma forma singular de o exprimirmos. Estamos falando aqui de talentos. Todo mundo vem para cá com talento. Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos falando de Dharma. Quando a gente fala da outra palavra, que é o Adharma, que significa, né? É quando a gente começa a só verificar as coisas ruins, né? Aquelas coisas que a gente não compreende, aquelas coisas que a gente não sabe, aquelas coisas que a gente fica repetindo como papagaio de repetição ou como ruminante, como dizia minha querida Neise Batik, já não está no nosso plano. A gente tem que parar de ruminar essas coisas. Então, aqui o Dharma, a lei do Dharma que nós vamos falar hoje, ela fomenta o talento. Todos nós chegamos aqui neste plano físico carregados de talentos. Bom dia, Nefertiti. Tá bom, Newton? Pode escutar. Depois você também, daqui a pouco vai estar no YouTube e também vai estar na Rádio Vida Inteligente. A lei do Dharma possui 3 componentes. O primeiro diz-nos que cada um de nós se encontra aqui para descobrir o verdadeiro eu, para descobrir por si próprio que o seu verdadeiro eu é espiritual, que na essência somos seres espirituais manifestando-se sob uma forma física. Isso eu sinto, por exemplo, isso, não posso afirmar
com certeza, mas eu acho que realmente nós somos alguma coisa que está se manifestando sob a forma física. Não somos seres humanos que têm experiências espirituais ocasionais, ao contrário, somos seres espirituais que têm experiências humanas ocasionais. E essas experiências elas vão passando conforme se fala, né? Eu tenho que repetir aí o que se fala, apesar de não ter certeza. Elas vão passando, é que nem uma faculdade, vamos dizer. Você vai se reprovando, você vai deixando dependência em alguma matéria, vai chegar, só que aqui na vida, ela não caduca, a coisa não caduca. A faculdade caduca, 10 anos sem você se formar, acabou, você perde toda a faculdade. Então é assim, nós temos coisas para experienciar no mundo físico. As experiências físicas são necessárias, acredito eu, para o engrandecimento ou a evolução do espírito. Se eu estou certo ou errado, não sei, mas é o que eu acho. Cada um de nós encontra-se aqui para descobrir o seu eu superior. Lá vem ele de novo, o eu superior. Ou o seu eu espiritual. Esse constitui o primeiro requisito da lei do Dharma. Temos que descobrir por nós mesmos o Deus ou a deusa no embrião que existe dentro de cada um de nós, que deseja revelar-se para podermos exprimir a nossa divindade. Temos que descobrir por nós mesmos o Deus ou a deusa em embrião. Todos nós temos aqui. Lembra que eu falei que cada um tinha o seu sol interno? Aqui tem uma outra terminologia, o Deus ou a deusa em embrião, que existe dentro de nós e deseja revelar-se para podermos exprimir a nossa divindade. Quem sabe a resposta que você tinha perguntado? Paulo. É Paulo, isso? Paulo, né? Deixa eu ver se ele tinha perguntado sobre a divindade e tudo. Saiu Paulo, não sei se ele está aqui. Pablo Augusto, isso, Pablo. Tá? Vê se é isso. Satisfez isso, Pablo? Temos que descobrir por nós mesmos o Deus ou a deusa em embrião que existe dentro de nós e deseja revelar-se para podermos exprimir a nossa divindade. A nossa divindade é... Se todos somos um, se nós somos fragmentos do imanifestado, somos deuses, né? E isso que a gente precisa descobrir em nós. É exatamente, Norma, é o conhecer a ti mesmo, que é a grande busca de todos, né? E o grande medo da maioria das pessoas também, se descobrir. Então nós falamos do primeiro componente, né? Agora nós vamos falar sobre o segundo componente. O segundo componente da lei do Dharma consiste em exprimirmos os nossos talentos especiais. A lei do Dharma diz-nos que todo ser humano possui um talento especial. Todos possuímos um talento cuja expressão é de tal modo singular que não existe mais ninguém vivo no planeta que possua esse talento ou essa forma de o exprimir. Até esse talento especial é uma coisa única, é como uma impressão digital. Ninguém mais tem o seu talento especial. Quando está a fazer isso, perde a noção do tempo. Quando exprime esse talento especial que possui, ou em muitos casos, os diversos talentos especiais, a expressão desse talento é transportada para o conhecimento do eterno. Então cabe-nos, segundo a lei do Dharma, o segundo componente da lei do Dharma, é em reconhecermos ou acreditarmos ou descobrirmos que temos um talento especial e único, que temos que descobri-lo para assim perdermos noção de espaço, noção de tempo e fazer com que esse conhecimento que a gente adquire aqui, já com uma outra perspectiva, uma outra visão, seja transferido para o eterno. Enio, não seria o que o professor Humberto Roden chama de divindade imanente implícita potencial? Pode até ser. Grande Humberto Roden, né? Tem gente que marginaliza Humberto Roden por ter sido espírita. Muita gente não gosta de linhas
de religião, doutrinas, e aí desce o sarrafo nas pessoas. Mas eu acho que não devíamos discutir pessoas, jamais. Devíamos discutir sempre as obras, e toda coisa tem toda a ciência, toda a filosofia, toda a religião, toda a doutrina, todas as entidades, sociedades têm as suas coisas boas. Então por que nos atermos às coisas ruins, quando simplesmente podemos pegar as coisas boas para nós? É o que eu fiz analogia outro dia, de você ir numa feira e escolher. O que você vai escolher? Vai escolher fruta boa, fruta íntegra. Você vai pegar as podres? Não, você deixa de lado. Então, você leva a tranqueira para casa? Não. Então por que você vai falar mal das pessoas? Deixa para lá, vê só o que tem de bom aquilo lá, se é espírita, se é católico, se é anjo, se é extraterrestre, se é verdadeiro, se é falso. Não importa, não importa. Tem um discernimento para isso. Bom dia, Silvia Helena. Prazer em tê-la aqui. Araruama. Já chegou seu DVD, Silvia? O terceiro componente da lei do Dharma consiste na vontade de servir a humanidade. Servir os outros seres humanos é perguntar: como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar aqueles que me rodeiam? Pondo a capacidade de exprimir o seu talento especial ao serviço da humanidade. Estará a aplicar totalmente a lei do Dharma. Bom, então vou repetir. Pondo a capacidade de exprimir o seu talento especial ao serviço da humanidade, você estará aplicando totalmente a lei do Dharma. E esse talento, o que são esses talentos? Esse talento eu considero que é um dom, né, que está aqui explícito no meu entendimento. É um dom que todo mundo tem. É isso aí. É um dom que todo mundo tem e que tem que... Ele não serve para nós, ele serve para todos. Então nós temos que manifestar esse dom, que, voltando ao item anterior, no segundo componente da lei do Dharma, a expressão desse talento é transportada para o conhecimento do Eterno. O Eterno precisa desse conhecimento que nós adquirimos nessa experiência física. Eles precisam dessa coisa. Não, mas eu não tinha que saber tudo. Não, mas tem a experiência física. Tem coisas que são necessárias para desenvolver o espírito, o conhecimento também. Tem que passar por isso. Se isso aqui tivesse tudo pronto, não teria razão disso. O imanifestado, ou seja lá quem for, é muito inteligente, muito sábio. Nossa, vejam quantas coisas aí, quantas dicas aqui, como se fosse alguma coisa realmente, alguém se divertindo conosco, mas no bom sentido. Vamos ver aqui como é que vai ser esse grande jogo da vida, esse grande teatro que é a vida de uma forma geral, né? Então vamos seguir. E se juntar a isso a experiência da sua própria espiritualidade, o seu talento com a sua espiritualidade, o campo da potencialidade pura, é impossível que não tenha acesso, olha só, à abundância ilimitada, porque esta constitui a verdadeira forma de alcançar a abundância. E esta abundância não é temporária, é permanente, devido ao seu talento especial, à sua forma de o exprimir, aos serviços que presta e à dedicação que mostra pelos outros seres humanos, a atitude que adquiriu perguntando: como posso ajudar, em vez de o que eu posso obter? A questão, o que posso obter, constitui o diálogo interior do ego. Perguntar como posso eu ajudar, constitui o diálogo interior da alma. Ficou claro? Luiz Fabiano, eu penso que as religiões que vemos por aí, muitas delas servem para manter o rebanho, pelo menos para que não se percam, é uma chance para desenvolver a devoção a algo superior, o que é muito melhor do que não acreditar em espiritualidade nada. É esse perfeito. É o momento delas, é o caminho, é a opção delas. Uma hora, talvez elas despertem para uma outra realidade e busquem um outro caminho. Então, por isso, tudo é válido, tudo é válido, tudo é válido. Nenhuma maneira, Fabiano, tá? Lisa, mecânica fina, diz o Jorge, tá? Conceição, todos os dias podemos fazer algo para servir a humanidade. Estarmos bem e vibrando amor e alegria já contribui para elevar a vibração do mundo. Sim, sim, isso já é um passo.
mas é um passo para que você descubra o seu talento, né? E a sua determinação de servir a humanidade. Vamos dar sequência aqui. A alma representa o domínio do conhecimento, onde experimentamos a nossa universalidade, através da simples substituição, no nosso diálogo interior, da pergunta: o que eu posso obter? Pela outra: como eu posso ajudar? Passamos logo do plano do nosso ego para o domínio da nossa alma. Embora a meditação constitua a forma mais fácil de entrar no domínio da alma, a simples mudança do nosso diálogo interior para como eu posso ajudar também nos dá acesso à alma, esse domínio do conhecimento onde experimentamos a nossa universalidade. Se você quiser aproveitar ao máximo a lei do Dharma, terá que se comprometer a seguir algumas regras. Você vê que a lei do Dharma é a lei da abundância, como nós estamos falando aqui, a lei dos talentos, né? A lei das coisas boas. Então vamos a perceber essas coisas, mais uma ferramenta que nós estamos trazendo para todos nós trabalharmos isso. Walter diz que as religiões que estão aí são empresas, não cabe a nós esse julgamento, deixe eles lá no caminho deles. Você já passou, eu já passei, outros passarão, passarão, e tudo bem, são empresas, não tem, se existe, se tem julgamento, se tem alguma coisa, não cabe a nós fazer. Eustáquio, se diante todos esses conhecimentos, o que foi, Silvia? Você não completou o raciocínio. Então vamos lá. Repetindo, se quiser aproveitar ao máximo a lei do Dharma, terá que se comprometer a seguir algumas regras. Que regras são essas que nós temos que seguir para aproveitar ou seguir a lei do Dharma, né? Os nossos talentos, visando a abundância em todos os sentidos, né? Bom dia, Felipe. A primeira regra é: vou procurar descobrir o meu eu superior que se encontra para além do meu ego através da prática espiritual. Isso é a primeira regra, e não se preocupem, porque este texto, daqui a 1 minuto, 2 minutos depois que acabar o programa, está na nossa comunidade no Facebook. A primeira regra, de novo, para quem quiser aproveitar ao máximo a lei do Dharma. Vou procurar, vamos substituir essa palavra. Vou procurar descobrir o meu eu superior que se encontra para além do meu ego através da prática espiritual. Prática espiritual, cada um tem a sua. Qual é, grego? Sei lá. A minha. A de cada um é cada um. E é uma prática espiritual. Existem linhas, segmentos. É o que a gente está fazendo. Cada um procura a sua da mesma forma que cada um tem a sua forma de meditar. Uns ficam em posição de lótus, outros ficam de ponta cabeça, outros ficam na frente do mar, outros se recolhem a um canto silencioso, outros sobem numa montanha, outros vão para o meio da mata. Cada um tem o seu meio de meditar. Da mesma forma, cada um pratica a espiritualidade da forma que melhor lhe aprouver. Somos 33 mil? Nossa Senhora, incrível isso aqui. Mas tudo bem, todos bem-vindos. Pablo Augusto Conceição, já é uma bomba atômica de transformação. É 6 de Aquibel, tá. Simone, é bom demais quando chegamos nessa pergunta: como eu posso ajudar? Isso. E é gostoso, né? Você se sentir útil. Todos vocês já se sentiram úteis, né? Quando você presta um favor, quando você ajuda alguém, quando você encaminha alguém, quando você faz alguém sorrir que vivia triste. Puxa vida, você não se sente bem pra caramba, hein? Pô, não é legal aquela satisfação? Puxa vida, que bacana. Eu tive ao longo da minha vida, nossa, experiências maravilhosas, já valeu a pena de eu estar aqui. Pessoas que eu ajudei, pessoas que eu salvei, os obrigados que eu recebi, um olhar, um abraço, isso aí não tem preço. Estou plagiando o Mastercard. Então isso, como eu posso servir, não é legal mesmo? Lígia, as religiões são necessárias, quem determina o limite é você. A cada fase você se identifica com uma ideologia. É isso aí, cada um escolhe o seu caminho. Isso que nós temos que respeitar o caminho de cada um. Respeitar o caminho de cada um. Eu, você, todos nós.
Quantos caminhos nós já não trilhamos e achávamos que aquele era o verdadeiro, era o nosso momento. Então nós temos que respeitar o momento de cada um, nós temos que respeitar o processo de cada um. Isso a gente tem que aprender. A partir do momento que a gente respeitar isso, nossa, já tiramos um peso enorme das nossas costas. André, quando você ajuda e ajuda a dar resultado, é um sinal que você está no caminho certo do desenvolvimento. É isso, o desenvolvimento. A questão é que a gente fica buscando se transformar para conquistar alguma coisa ou receber um bom futuro, uma boa estada no mundo espiritual, sei lá onde é e tal. A gente sempre diz assim, não, o importante é você fazer isso sem esperar absolutamente nada. Você vai viver feliz, você deitar de noite ou sentar na sua mesa, tudo isso aqui, feliz da vida. Não esperar recompensa de coisa nenhuma, porque não tem recompensa de coisa nenhuma. Não tem ninguém te esperando lá para te dar 10 pila. Ou falar, você vai crescer, ou você vai queimar etapas. Não. Então deixa a coisa fluir naturalmente, faça as coisas sem pensar nada em troca, não só aqui na Terra, como em outro lugar, se é que tem outro lugar. Então gostoso é isso, é servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu não sei se é do Rotary ou do Lions, mas é muito bom e eu uso muito isso aqui. Silvia Helena, Eustáquio, se diante de todo esse conhecimento a gente não tiver a vontade de fazermos a nossa transformação superior, essa operação não vai adiantar ter muito conhecimento. Sim, isso significa que nós ainda não temos esse conhecimento que achamos que temos, Silvia. Porque se a gente tivesse o conhecimento, nós teríamos o conhecimento verdadeiro, nós teríamos a compreensão. E, entendo a compreensão, não teríamos problema em utilizar a transformação e a superação, fazer a nossa metástase, né? Enio, o Dharma é sem o fanatismo, idolatria das religiões e com respeito com os limites do próximo. É isso aí. Mas com o respeito ao momento de cada um, o processo de cada um. Lisa, é o estado de consciência, isso. Vamos lá. A segunda regra, vamos voltar para a primeira, né? A primeira regra, eu vou procurar descobrir o meu eu superior, que se encontra para além do meu ego, através da prática espiritual. A segunda regra é: vou descobrir os meus talentos especiais e depois de os descobrir vou entrar em estado de felicidade, pois o processo de felicidade ocorre quando adquiro o conhecimento do eterno. Então você só vai ter o processo de felicidade quando adquirir o conhecimento do eterno. Nesse momento entro em estado de beatitude. A terceira, e agora vamos para a terceira regra. Ficou claro essa segunda? Repetir. Vou descobrir os meus talentos especiais. Todos temos talentos, talentos. E depois de os descobrir, vou entrar em estado de felicidade. Naturalmente, a partir do momento que eu descobri, eu entrei no estado de felicidade, que é o que todo mundo busca. E pois o processo de felicidade ocorre quando adquiro o conhecimento eterno. Nesse momento estou em estado de beatitude. Eu sou aquilo que você sempre se encantou, aquelas pessoas que conseguiram esse estado de beatitude, que temos diversos exemplos aí na história e até na civilização moderna, né? Com pessoas que estiveram aqui se entregando totalmente, entregando toda a sua vida ao próximo, né? A terceira regra é: vou perguntar a mim mesmo quais as minhas melhores qualidades para servir a humanidade. Você já fez essa pergunta para você? Hein? Vou perguntar a mim mesmo quais as minhas melhores qualidades para servir a humanidade. Vou responder essa pergunta e depois pôr em prática a atitude. Então você faz essa pergunta e depois responde e depois coloca em prática o que você respondeu. Vou utilizar os meus talentos especiais para servir as necessidades dos outros seres humanos. Vou combinar essas necessidades com o meu desejo de ajudar e servir os outros. Olha que importante. Vou utilizar os meus talentos especiais para servir as necessidades dos outros seres humanos. Vou combinar essas necessidades com o meu desejo de ajudar e servir aos outros.
Luiz Fabiano, acho que a transformação verdadeira é algo como o desenvolver de uma semente. E não há esforço quando se está alinhado de verdade com esses conhecimentos. Acho que se torna o único caminho possível o Dharma. Sim. Depois que nós terminarmos o programa e que eu vou disponibilizar esse texto, eu recomendaria, porque não posso forçar ninguém a fazer o que não queira, eu recomendaria que vocês pesquisassem mais sobre Dharma. Entra no Google, entra onde for, pesquisa mais sobre Dharma, para sentir o que é isso. Porque até hoje a gente só fala de karma. E só fala de Dharma quem é budista ou quem é indiano. Isso aqui tem que vir para o Ocidente, isso. O Dharma tem que vir para o Ocidente. Onde está Oriente Lux, Pax Lux, sei lá o quê. A luz está aqui no Ocidente agora, já saiu do Oriente. Então temos que trazer esse conceito, esse conhecimento do Dharma para cá, para substituir um pouquinho a velha palavra, né? A outra. Momento divino da nossa existência, diz a Conceição, que concorda plenamente com o Pablo. Vamos para a terceira regra, continuando. Sente-se e faça uma lista das respostas a estas duas perguntas. Pergunte a si mesmo se o dinheiro não fosse uma preocupação para si, e se tivesse todo o dinheiro e tempo no mundo, o que você faria? Pergunte a si mesmo se o dinheiro não fosse uma preocupação para você, e se tivesse ficado todo o tempo e dinheiro do mundo, e se você tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, o que você faria? Se pensa que continuaria a fazer aquilo que você faz no momento, isso significa que se encontra em Dharma. Olha só que importante. Se com todo o dinheiro e o tempo do mundo você pensar e você dizer eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora, isso significa que se você encontra em Dharma, ou você se encontra de acordo com a lei, porque tem uma paixão por aquilo que faz. É o caso do Greguinho, digo aqui de cara limpa, e quem me conhece sabe que é verdade. Se o tempo eu tenho todo o tempo, só não tenho o dinheiro por enquanto. E entendo o dinheiro, vou continuar a mesma coisa, só que mais tranquilo porque eu tenho dinheiro, vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Isso que é bacana. Não que eu vou largar tudo e vou começar a viajar para aqui para lá. Não. Se eu tivesse esse direito, né, eu já estaria em outro lugar por aí. Mas eu sei que eu não posso, né? Todo mundo tem os seus sonhos, os seus objetivos, os seus lugares que gostaria de estar, de morar, de viver. Exprime isso, porque tem uma paixão por aquilo que faz, e exprime os seus talentos especiais. Depois pergunte a si mesmo: quais as minhas melhores qualidades para servir à humanidade? Aí você responde a pergunta e põe essa resposta em prática. Descubra a sua divindade, encontre o seu talento especial, utilize-o para servir à humanidade e gerará toda a riqueza que quiser. E essa riqueza, né, que a gente fala aqui, ela é monetária, e as outras riquezas que não tem oscilação de câmbio, não tem coisa nenhuma. Riquezas que é aquelas que ninguém tira de você e vocês todos sabem o que vem a ser. Quando as suas expressões criativas responderem às necessidades dos outros seres humanos, a riqueza fluirá espontaneamente do não manifesto para o manifesto, do âmbito da alma para o âmbito da forma. Começará a experimentar a vida como uma miraculosa expressão da divindade, não ocasionalmente, mas sempre. E conhecerá a verdadeira felicidade e o verdadeiro significado do sucesso, o êxtase e a exultação da sua própria alma. Está aí a chave de tudo. Esse foi bravo, né? Tá. Grego, se o céu tiver terra, você já tem um continente. Você é engraçado, viu, Pablo? Eu nem sei se você é mesmo Pablo Augusto, né? Eu gostaria de manter contato com você nas outras redes sociais, mas aqui você faz a festa. Eu gosto da sua participação aqui, Pablo. A verdadeira riqueza, diz a Conceição, a verdadeira riqueza é ter o necessário na hora necessária. Ou seja, qualquer hora. Essa é a verdadeira riqueza, porque você não precisa de nada, porque você é o talento, você é o gerador disso tudo, você não depende de absolutamente nada e nem ninguém, né? Como se fazia no tempo da Atlântida, antigamente ninguém precisava fazer nada, todo mundo
Por que eu vou transformar chumbo em ouro? Isso aqui? Porque eu não preciso, eu tenho tudo. Eu vou transformar a hora que eu preciso daquilo, né? Por que eu vou encher? Se eu planto, se eu colho, se eu distribuo, por que eu vou ficar plantando mais além do que é necessário? Né? Tudo assim. Se a natureza, se a terra me provém de tudo. É isso aí, então. E finalizando, como a gente aplica a lei do Dharma ou a finalidade da vida? Dharma é a vida, Dharma é a lei, Dharma é a nossa finalidade aqui. Você põe em prática a lei do Dharma seguindo estes passos. Vamos lá, não se preocupe em anotar, porque daqui a pouco está lá na comunidade. 1. Hoje eu vou dar toda atenção e amor ao Deus ou Deus em embrião que se oculta no mais fundo da minha alma. Darei toda atenção à minha alma interior que dá vida ao meu corpo e ao meu espírito. Vou tentar despertar para a profunda serenidade que existe dentro do meu coração. A consciência da eternidade e o ser eterno acompanhar-me-á sempre durante a minha existência temporal. Então, como já disse outra vez, disse ontem, e a gente já falou semana passada, peguem essas pérolas que a gente disponibiliza, eu vou colocar lá daqui a pouco, reproduza, copie, coloque onde você mais, né, na entrada da sua casa, atrás do armário onde você vai pegar a sua roupa, do lado do espelho onde você faz a sua higiene, a sua maquiagem, tudo, para você poder ler. E eu vou repetir esse primeiro aqui. Hoje vou dar toda atenção e amor ao Deus em embrião que se oculta no mais fundo da minha alma. Darei toda atenção à minha alma interior que dá vida ao meu corpo e ao meu espírito. Vou tentar despertar para a profunda serenidade que existe dentro do meu coração. A consciência da eternidade e o ser eterno acompanhar-me-á durante toda a minha existência corporal. Caramba, você falando isso para você mesmo, você vai fazer realmente despertar os seus talentos e fazer aquele embrião crescer e se desenvolver muito bacana. Elizabeth, realmente esse é um tipo valoroso de riqueza, também me sinto milionária nesse aspecto. Então vamos seguir aqui. O Enio diz, pela perfeição que podemos sentir a respeito do Dharma, temos pouca fé em nossas capacidades nada. Com toda certeza, capacidade nada, com toda certeza. A gente acha que não é nada, a gente acha que não tem talento, a gente acha que não sabe fazer nada, que eu sou incapaz disso aqui. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quantas pessoas já não conseguiu levantar, fazer com que elas mudassem de ideia, hein? Todo mundo tem aqui dentro esse embrião de Deus. De Deus ou Deus em embrião. Não é o Deus religioso, não. Tá. Vamos seguir então. Segundo passo para seguir, para pôr em prática a lei do Dharma. O primeiro já ficou bem claro, né? O segundo é, faço uma lista dos meus talentos especiais. Depois faço uma lista de todas as coisas de que gosto de fazer quando exprimo os meus talentos especiais. Vamos dizer que você tem um talento especial que é o quê? Por exemplo, eu tenho um talento especial, um dos. Eu tenho um mantra, uma oração que consegue deixar bem as pessoas, passar dor de cabeça, tirar mal-estar, tudo isso aqui. Eu não preciso estar na frente da pessoa nem nada, eu consigo fazer isso à distância. Então esse é um talento meu. E sempre que eu exprimo esse talento meu, eu fico feliz. Por quê? Porque esse talento meu, ele é talento meu, mas para eu usar para outros. Para eu usar para os outros. Eu recebi uma coisa, eu sou instrumento de passar essa coisa para todo mundo que precisar. Então esse é um talento. Então faço uma lista dos meus talentos especiais, faço depois uma lista de todas as coisas que eu gosto de fazer quando eu exprimo meus talentos especiais. E exprimindo os meus talentos especiais e utilizando-os a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância na minha vida, assim como na vida dos outros. É difícil isso? Não.
que a gente não para descobrir. Olha o talento que eu tenho. Pô, eu tenho um talento fabuloso. Nossa, eu sei fazer uma comida como ninguém. Arroz, feijão, não sei o quê. Pô, então como é que eu posso fazer isso aqui? Puxa, então além de eu saber fazer e me dar prazer isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou procurar, hipotético, tá? Estou dando exemplo hipotético. Vou procurar uma casa de caridade, vou procurar um asilo, vou procurar um hospital e vou perguntar se eu poderia me voluntariar para fazer uma comida gostosa para essas pessoas, né? Claro que se for hospital, você vai ter que ver questão de condimento e tudo. Mas só para fiz uma. Então, já pensou você nesse lugar, tirando o talento da sua cozinha, levando para todo mundo, uma comunidade, por exemplo, e aquelas pessoas dizerem para você, puxa, que delícia de comida, te dar um abraço, te dar aquele sorriso, pô, isso aí tem preço. Pô, isso é Dharma. Isso é Dharma. E finalizando, cadê isso aqui? Pergunto a mim mesmo todos os dias. Olha a plaquinha lá no seu espelho. Como posso eu servir? Como posso eu ajudar? As respostas a essas questões vão permitir-me ajudar e servir os outros seres humanos com amor. Oh, caramba! Né? Você percebe que você consegue estar na lei de Dharma. Dharma Dharma é a prosperidade, Dharma é tudo que a gente tem direito, Dharma é a lei. Então, a partir do momento que eu trabalho na lei, eu tenho tudo que a lei me proporciona, tudo que a lei pode me conceder. Mas isso tem que ser verdadeiro, tem que sair do coração de verdade. Você tem que fazer aquilo que você faz com prazer, com gosto, né? Não é ir lá forçadinho, vou ter que atender aquela turma de novo, isso, que coisa, hein, todo dia. Não, se você não fizer com amor, fique em casa, guarde o seu talento para quando você for para o lado de lá e falar, você está com excesso de bagagem. Como eu estou em excesso de bagagem? Nossa, você tem 3 toneladas de talento e você não usou? Mas como que eu não usei? Entendeu? Tudo no hipotético, mas serve para dar um recadinho, né? Isso aí, ó. Cleonice, sinto meu trabalho como útil às pessoas, importante para suas vidas, isso é magnífico. Então, o magnífico é para você, meu querido, minha querida. O que importa é você estar de bem com você mesmo. É você poder sentar na sua casa, ir para o seu trabalho, andar na rua com aquele sorriso, ou com aquele semblante, com aquela aura de satisfação, porque você está usando os seus talentos em função da humanidade. As coisas, se você tem um trabalho e você é talentoso, ensine esse talento para outra pessoa, faça com que essa pessoa também cresça, né? Passe esse talento para os outros, que assim eles vão passar adiante e assim por diante. Todos nós temos talentos, todos nós temos que desenvolver esses talentos, e eu vou postar já isso aqui, por favor. Por favor não, cada um faz o que quiser, né? Mas eu ficaria muito feliz se vocês imprimissem isso e fizessem essa leitura diária para que possa, dessa forma, esse embrião ter um adubo, né, que é a nossa vontade, que é o nosso conhecimento, que é o nosso entendimento, que é a nossa compreensão, para que a gente possa realmente fazer isso germinar em favor do próximo sempre. Lígia, aqui no Rio de Janeiro tem um trabalho voluntário muito legal, ler para os cegos na Faculdade Federal, porque muitos livros não se encontram em braille. Um pequeno exemplo. Isso aí, tá aí, ó, tá aí. Tá, esse é um talento. Qual é o talento de quem faz uma coisa dessa? Tempo é um talento, paciência, determinação, amor ao próximo, são talentos. Talentos e tem que colocar em prática, como a Lígia está falando, que tem um trabalho voluntário. Ela não disse que está fazendo isso, está dizendo que está fazendo tem um trabalho voluntário. Mas isso é muito bacana. André, parar de criticar e arregaçar a manga. É isso aí, André. Então tá bom. 11h15 já, 45 minutos de programa. É muito legal, né? A gente fica bem. Hoje, por exemplo, cada um de nós colocou seus talentos para fora, né? E agora que nós estamos com o talento aí, o motor está funcionando, que tal a gente começar a espargir isso aqui para o nosso entorno e para todas as pessoas que a gente tiver contato hoje e daqui para diante, hein? Daqui a pouco vai estar aí na nossa comunidade.
Cleonice, aqui nós fazemos grupos de apoio a famílias de dependentes químicos. Muito legal, é isso mesmo. Então tá aí, ó. Tá. Tem tanta coisa boa para se fazer, né? Tanta coisa boa para a gente se sentir útil. E se cada um de nós, assim como o beija-flor no incêndio, Greg, quantas vezes você fala isso? Fizer a sua parte, todos nós utilizar nossos talentos, nossa senhora, nós transformamos a humanidade em um ano, né? Ou menos, dentro da temporalidade não importa. Então tá bom. É isso, Lígia, eu sei o que eu disse. Quem tem tempo, por exemplo, faz. Você já fez, bacana. Você deve estar fazendo outras coisas agora que também estão te dando prazer. Usando seus talentos em outros lugares, que eu sei. O trabalho que você faz já está aí. Você está fazendo o seu trabalho. Isso é bacana para os outros. Então, meus queridos amigos e irmãos, foi muito bom estarmos juntos. E logo mais à noite nós vamos estar nos encontrando, se assim vocês quiserem, né? Eu vou estar lá, para falarmos sobre a importância de manter o foco. TV Floripa, Canal 4, Vida Inteligente. Vocês acessem o nosso site, a nossa comunidade, e ali está o endereço para você assistir o programa ao vivo comigo às 8 da noite. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre para vocês. Obrigado por estarem comigo.